Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje vamos ver o que a gente pode fazer com 3 imagens de podcast. Lembrando que uma é o brilho e é o efeito que a gente vai estar aplicando de uma forma simples e com uma técnica inovadora para você aplicar em qualquer outro segmento. Lembrando, se você não é inscrito no canal, está perdendo muito tempo. Tem mais de 400 aulas disponíveis para vocês, aulas completas e gratuitas que você vai realmente aprender de fato como criar um projeto para social media e dentre outras questões aí que eu trato no canal, como softwares para 3D e muito mais. Então confere a sua inscrição e deixa agora o like já para fortalecer o vídeo desde o começo. Vamos lá, temos aqui 3 imagens, uma é de brilho e as outras são imagens normais. Então, supondo aí que o cliente mandou uma foto para você e ele quer um criativo informando qual é o trabalho dele. Então, nesse caso aqui, eu exemplifiquei como podcast, mas no seu caso pode ser qualquer outro segmento, tá bom? Então, temos essa primeira imagem. Lembrando que essas imagens aqui eu peguei lá do Unsplash. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você pesquisar aí e baixar outras imagens para você e está treinando. Então a primeira é essa aqui, ó, imagem com uma altíssima qualidade para vocês. E temos aqui uma segunda que pode servir para um nosso teste aí futuro. Vou fechar e vou vir aqui no Photoshop e vamos criar o nosso novo documento. Clica aqui no menu arquivo, novo, e aqui você vai colocar a medida padrão de 1080 por 1080. Exatamente aqui em altura e largura. Após fazer isso, certifica se essa opção aqui está ativa, de pixel, porque se vier em centímetros e você for colocar 1080, vai pegar aí uma medida errada, tá bom? Então confere aí, ó, em pixel, resolução 300 dpi e pronto, cria o seu novo documento, clicando aqui em criar. Após fazer isso, é importante você salvar o seu documento desde o começo. Para fazer isso de uma forma simples, vem aqui no cadeado, dá um clique, já está livre para você fazer o salvamento, menu arquivo, salvar. Pronto. Vou selecionar o diretório do meu computador aqui, provavelmente é a pasta onde está os materiais, e vou estar colocando o nome PSD. Para essa aula, eu não vou estar deixando disponível lá no nosso canal Telegram o PSD. Estou ensinando aqui como é que cria, tá bom? Porque algumas pessoas têm dificuldade em abrir arquivo PSD. Então, normalmente seria para criar dessa forma. Clique em salvar e pronto. Após fazer isso, vamos criar as guias. Vem aqui, visualizar, guias, novo layout de guias. Vou deixar verde assim mesmo já para facilitar a nossa arte aqui. Vou pegar primeiro essa imagem de exemplo e vocês podem observar que ela tem como característica o roxo mais na parte esquerda e temos aqui um rosa na parte direita. Se você quiser, você pode optar por utilizar nessa aula a tonalidade de rosa aqui do lado, né? Ou você pode chamar de vermelho, tanto faz. Mas eu vou utilizar aqui o roxo. Vou fechar e vou arrastar essa imagem para o Photoshop. Simplesmente isso. Vai fazer o carregamento e aqui você vai aumentar proporcionalmente segurando o Alt do seu teclado. Vem aqui, ó, posiciona mais ou menos assim, um pouquinho para o lado, um pouquinho para cima. Agora você vai fazer o seguinte, vai pressionar aí Ctrl H e vai criar uma camada na parte superior. Essa arte que eu vou estar criando aqui, ela vai ter poucas camadas e sendo assim, ela vai ter aí um pequeno grupo de background e também efeito e texto. Então preste bastante atenção porque vai ser algo bastante simples mesmo. Esse vídeo aí não vai ficar grande não, vai ficar com 30 minutos não. No máximo aí 10 ou 13. Depois de fazer isso aqui, ó, você vai criar uma camada. Já pode apagar aqui a camada 0 ou você pode vir aqui em cor sólida e colocar um branco só para deixar uma base aqui principal. Eu gosto de sempre deixar assim. Após fazer isso, nessa camada que você acabou de criar, você vai pressionar aí a tecla B do seu teclado e vai ativar a ferramenta de pincel. Segurando o Alt, ele vai aparecer aqui o conta-gotas. Então você vai clicar aqui e vai pegar esse roxo, exatamente desse jeito aqui.
Pegou esse roxo, vem aqui e você vai editar para ele ficar mais escuro. E depois a gente vai editar novamente. Deixa ele um pouquinho mais escuro. Clique em OK e pronto. A partir de agora a gente precisa de um espaço maior. Para a gente ter um espaço maior, segura o Ctrl e o espaço do seu teclado e clique com o botão esquerdo do seu mouse e arrasta para a esquerda. Segura o espaço, clique e arrasta e deixa a sua arte posicionada aqui na parte superior. Aumenta o pincel segurando o Alt e o botão direito e arrastando para a esquerda, para a direita, né? Para aumentar. E aqui você vai observar que é apenas você passar aqui, vai ficar com a base roxa interessante, ó. Tá vendo? Eu quero essa base roxa mais ou menos aqui, ó. Não quero que ela suba muito. Por que eu não quero? Porque eu vou pegar aquela tonalidade mais clara do roxo. Então, para isso não acontecer, né, de mesclar muito essas duas cores, eu vou colocar essa cor mais escura na base e na parte superior a mais clara. Vou vir aqui, ocultar a camada. Agora eu vou criar uma camada acima dessa e vou pegar a cor natural. Novamente, retiro o zoom, deixa a camada de baixo ativa novamente, seleciona de cima e aqui você vai fazer isso aqui, ó. Isso, exatamente dessa forma. E agora vamos controlar aqui no preenchimento. Isso, para ficar essa base interessante no nosso projeto. Depois de fazer isso, pode pressionar Ctrl S já para garantir o salvamento do seu projeto. Vem aqui, seleciona com o Shift pressionado a primeira camada e clica na última, Ctrl G e coloca aqui BG. Vai ser simplesmente isso daqui por enquanto. Após a gente fazer essa etapa, vem na parte do texto, clica e aqui, pessoal, vai ser muito específico. Por que eu estou falando isso? O cliente pode pedir para você colocar logo dele, uma frase ou alguma coisa do tipo. Então vai ser meio que opcional. Aqui eu vou criar uma logo meio que com duas palavras, junto com um ícone, né? Junto com 3 palavras, um ícone que está aqui no material. E vamos ver aí no que dá. Vou aqui, ó, adicionar a tonalidade de branco. Isso. E vou colocar aqui, ó. Pod e cast vai ficar embaixo. Isso, exatamente dessa forma aqui. Eu vou pegar essa frase aqui, ó, essa palavra, e vou colocar expert. E aqui no meio, só para exemplificar, eu vou estar colocando uma tonalidade de amarelo, que está aqui, ó. Isso, você pode colocar uma faixa aqui mais ou menos no amarelo, e você vai ter essa tonalidade interessante aqui. Vou aumentar. Eu não vou especificar a tonalidade do amarelo, pessoal, porque é opcional. Dependendo aí da foto que você for utilizar, isso pode mudar para um verde, para um azul. Vai depender muito. Ó, vou colocar aqui, ó, podcast expert. Vou selecionar tudo, vou aumentar e, claro, Ctrl H para visualizar as guias novamente. Ctrl T. Pronto. Vai ficar basicamente aqui. E agora eu vou criar um grupo com o nome título. Basicamente isso. Vou pegar uma cópia dessa palavra, arrastar para cima e agora eu vou acelerar o vídeo porque eu vou criar uma frase aqui na parte de baixo. Certo? Então vocês vão ver aí o vídeo acelerado, mas vai durar aí uns 2, 3 segundos, tá bom? Então eu já volto. Pronto, acabei de digitar minha frase, tá bom? Essa frase aqui é só um exemplo. E vou estar dando alguns ajustes aqui, ó, na logo de exemplo, no texto. Esse texto aqui ele estava com a característica bold. Eu mudei aqui para semi-bold com a fonte. No meu material aqui não está disponível a parte da fonte, mas eu vou deixar disponível para vocês. Não se preocupe com isso. E para instalar tem um vídeo aqui no canal. Só você digitar Font Base na pesquisa do canal e você vai achar. Bom, depois de fazer isso, eu posso colocar aqui, ó, o grupo frase e posicionar abaixo do título, certo? Nada de segredo até o momento, né? Vamos lá para a parte de finalização.
desse brilho aqui. Vou arrastar e vou soltar no Photoshop. Agora sim vai ficar interessante, porque a gente vai adicionar um efeito mínimo aqui de brilho. Então vamos vir aqui em normal e vamos verificar qual é o que fica interessante para o nosso projeto. Ó, nenhum desses aqui. Esse daqui ficou melhor, só que ele vai ficar muito chamativo. Eu posso vir aqui, pressionar Ctrl U com esse modo de mesclagem. E eu posso vir aqui e colocar menos 75, ó, já ficou interessante. Tem um roxo, tem uma parte ali meio que rosa e também faz parte do ambiente no background, então vai funcionar muito bem, certo? Matiz menos 75, com um modo de mesclagem, subexposição linear adicionar. Após fazer isso, vem aqui no background e adiciona no grupo, né? Ctrl T. Quando você pressionar Ctrl T, todo aquele efeito ele vai mudar, tá bom? De cor, quando você mudou. Mas não tem problema. Quando você confirmar, ele vai voltar, tá vendo? Agora vamos cuidar dessa parte aqui, ó, que ficou toda linear e não está passando uma ideia muito interessante. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, criar uma máscara, letra B, com a tonalidade preta você vai retirar essa parte aqui. Simplesmente dessa forma. E agora outro detalhe que a gente vai ter que ajustar é o posicionamento da imagem. Vocês podem observar que esse brilho aqui ele está exatamente posicionado na boca aqui, ó, da nossa personagem, né? Da imagem aqui, ó. Então, para facilitar, a gente pode pegar essa imagem e posicionar um pouquinho para a direita. Isso, basicamente isso daqui. E também pode reduzir aqui o preenchimento. Isso, ó. Aí já fica um efeito mais linear e interessante para a gente. Bom, nesse caso aqui, a estrutura principal e o efeito é esse. Se você quiser melhorar, você pode fazer o seguinte. Tá vendo aqui esse preenchimento? Eu vou duplicar. Colocar acima do nosso projeto inteiro. Ele acabou vindo aqui para o grupo de título, mas depois você retira. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou pegar o roxo. Só que você pode pegar o roxo de uma maneira muito mais prática, que é ocultando, clicando duas vezes e clicando aqui, ó. Pronto, você já pegou o roxo. Pode vir aqui, deixar um pouco mais escuro, clique em OK. Deixa ativo e aqui você vai verificar um modo de mesclagem que vai ficar interessante no seu projeto. Uma tonalidade mais escura, mais clara. Essa daqui, que é o sobrepor, ficou muito bom. Então você clica e apenas aqui, ó, reduz o preenchimento. E assim, de um modo geral, a ambientação do seu projeto, ela não vai ficar mais com a característica assim, tá vendo? Característica normal. Vai ter aí um filtro roxo que você pode mudar a cor para qualquer outra que você queira. Só vir aqui, ó, e mudar, tá vendo? Ficou verde, ficou vermelho, ó, ficou azul, mas azul você não vai ver muito bem, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Você vai manipular isso aqui com as cores do seu cliente, tá bom? E caso você queira aplicar mais efeito, basta vir aqui segurando no seu teclado Alt Ctrl Shift E, vai criar uma camada aqui, ó. Botão direito, converte em objeto inteligente, Ctrl Shift A e você pode regular o seu projeto de uma maneira específica através desse painel do Camera Raw. Vem aqui em filtro e você pode configurar textura, claridade, vinheta, granulado, que é um efeito que a galera gosta bastante e que eu recomendo você adicionar só um pouco nesse projeto aqui. Eu exagerei, mas só foi para exemplo, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, no granulado, pode colocar aqui 7, que vai ficar muito bom. Vai ficar aquele efeito muito forte, ó. Certo? Ficou bom. Você pode vir aqui em cor e na temperatura você pode aumentar um pouco. O colorir pode jogar um pouquinho para o magenta. Com relação aos detalhes, nitidez nesse caso não vai precisar, porque a gente já aplicou um ruído. Mas se você quiser, tira o ruído, aumenta um pouquinho a nitidez e vai ter um outro estilo, tá bom? Então são testes. Eu recomendo que você utilize basicamente, de um modo geral,
de leve aqui os efeitos, tá bom? Depois clica aqui em OK e pronto. Você tem já o seu projeto aqui, ó, com os efeitos já aplicados, tá vendo? Ó? Já deu uma grande diferença nos brilhos e tudo mais. Para salvar como PNG e postar nas redes sociais, menu arquivo, exportar, exportar como, e nesse painel você vai selecionar entre PNG, JPG e GIF, e depois vem aqui, ó, em exportar e coloca aí no diretório do seu computador para você postar nas redes sociais. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim você vai participar das aulas toda semana aqui no canal. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula. Não se esquece de deixar o like. E galera, eu acabei esquecendo de mostrar o exemplo com a outra imagem, né? Você achou que acabou o vídeo? Não acabou ainda. Vamos lá, só para não deixar isso aqui inacabado, tá bom? Vou arrastar aqui a imagem, ó. Você pode deixar ela mais ou menos assim e posicionar ela aqui no background acima da anterior. E assim você tem esse outro resultado que eu achei mais interessante, né? Tem um microfone aqui no meio, tem um posicionamento bem mais interessante do que a primeira imagem. Então você pode utilizar aí, ó, essas imagens para você escolher e tudo mais. Então só era para mostrar mesmo, tá bom? A aula acabou por aqui. Muito obrigado para quem assistiu.